Olá, bem-vindos. Eu sou Anderson Zanqueta e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar a base de dados do SQLite no seu Excel, no seu Power BI, para que você possa fazer suas análises de dados, ok? Bom, antes de mostrar como fazer a conexão, eu vou mostrar para vocês formas de ler mesmo o banco de dados, de você criar o banco de dados, tá? Então, para ler o banco de dados em SQLite, eu costumo usar esse programa aqui, o DB Browser for SQLite, ok? Onde a gente consegue abrir a base de dados. Eu já tenho uma aqui para a gente poder utilizar, que é uma base de dados aqui de teste, ok? Então aqui tem as tabelas, ó, clientes, contas, movimentações, contratos, movimentações. Aqui são tabelas internas do SQLite, né, sequências, subcontas, usuários, validade do sistema, ok? Caso tenha algum gatilho, né? Caso tenha alguma trigger, tal, tudo aqui, beleza? Então aqui a gente, ó, vou clicar aqui, ó, browser data, aqui, ó, aqui como a gente vai utilizar, né? Tá tudo criptado para não aparecer dados de ninguém, tá? Aqui a gente tem 230 clientes cadastrados, tá? Mas para que não apareça informação de ninguém, tá tudo codificado, ok? Então aqui é a parte de contratos, das movimentações de contrato, ok? Bom, então nós vamos usar essa base de dados aqui no Excel e no Power BI para a gente trazer e utilizar, ok? Bom, para criar uma nova base de dados aqui, na verdade é só vir em New Database, vamos dar o nome da base de dados, ok? E aí depois a gente, vamos botar aqui, ó, nova base. Pronto. A gente vai colocar os nomes das tabelas, a gente pode simplesmente ir criando os nomes das tabelas, ele já vai criando aqui, tá? O tipo. Então assim, fica bem fácil, bem tranquilo. Ele é um pouco mais limitado, né, quanto aos tipos de dados que a gente consegue utilizar, né? Então aqui para inteiro, para número, para real, para texto, né? Então basicamente é isso daí, tá? Se você quiser tratar alguma coluna como simplesmente um booleano, né, como verdadeiro ou falso, pode botar um integer mesmo, um 0 e 1, você vai tratar, ok, essa coluna. Se quiser deixar algum valor padrão, enfim, você tem algumas informações que você pode colocar. A chave é chave estrangeira. Então, aqui basicamente você se for autoincremento, se for chave primária, se não puder ser nulo, se for único, tá? Então, você consegue trabalhar bem com a base de dados aqui. Então, eu criei uma tabela só com uma coluna aqui, né? Inclusive, o nome da tabela ficou como teste, TT, não teste, ok? Bom, e nós podemos trabalhar com essa tabela, ok? Uma outra forma da gente também construir uma base de dados também no SQLite é utilizando tanto no próprio Python quanto no PHP, enfim, a gente consegue escrever um arquivo, tá? Models é basicamente só um padrão para a gente entender que é ali, né, o modelo da base de dados desse arquivo, mas pode ser qualquer outro nome, tá? Então aqui no caso, através do PHP, a gente vai construir essa base de dados aqui chamada Zanqueta, ok? Então aqui a gente vai abrir, né, criar ou abrir o banco de dados. Caso ele já tenha, ele vai abrir. Caso não tenha, ele vai criar. Aqui a gente configura os tratamentos para erro, né? Ok, aqui é a variável. Aqui a gente vai criar efetivamente uma tabela com um pouco mais de informações aqui, com o caso do ID da tabela, o usuário, a senha, né? Então aqui o ID está como número, chave primária, autocremente, ok? Nome da tabela. Ele vai criar se não existir, tabela usuário, caso exista, ok? Senha, nível de senha.
Aqui já estou colocando, já estou criando um usuário, já estou definindo, perdão, aqui vai verificar se o usuário já existe, ok? Caso exista, já ok. Então, vai verificar lá na tabela usuários, campo usuário. Caso não tenha, né? Se já tiver, vai dizer que já existe. Caso não tenha, eu já vou cadastrar inclusive um usuário. Para que serve esse usuário, nesse caso aqui, que já vai cadastrado com o sistema quando gerar a base de dados? Para ser já realmente o administrador do sistema, tá? Então, no caso, o sistema que eu tenho, que eu uso, o que eu faço, eu já defino um nome e já defino uma senha, que não vai ser Zanqueta e que não vai ser by Zanqueta, tá? E aqui a gente, na verdade, vai encriptar, ok? Então, eu só vou gerar isso aqui, ó. Se não me engano, eu tô dentro de... Ah, tá, da PHP. Vamos ver aqui, ó. Vamos só voltar aqui. Teste, aqui, PHP, beleza? Então a gente tem esses arquivos aqui, ó. O models está aqui dentro, tá? Vamos gerar aqui, ó. Vamos clicar aqui em executar. Run code. Então, ó, usuário inserido com sucesso, banco de dados criado, tabelas criadas, registro com sucesso. E apareceu já aqui, ó. Apareceu aqui. Se eu vier no DB Browser e vier aqui em Open, tá? E procurar lá dentro das pastas lá do Champ, vamos acessar aqui, ó, em PHP, eu acho, ok? Eu vou descartar, vou até salvar aqui, tá? Bom, o que que aconteceu? Então eu já trouxe a tabela, né? Aqui é a de sequência que ele cria, ó, na tabela usuário, sequência 1. Tá? Então, conforme tiver a tabela, ele vai incrementando, ele vai guardando a sequência aqui e a tabela que é. Então, aqui, tabela usuário, já foi criado um usuário chamado Zanqueta com a senha encriptada com o nível dele de acesso e no momento que foi feito, ok? Só que nesse momento são 8 horas. São 8 horas da manhã e está aqui com 11 horas, tá? O que que aconteceu aqui? Eu não fiz tratamento para que ele fizesse esse cadastro aqui, considerando o time zone de São Paulo, tá? Então, para isso, quando a gente vai trabalhar aqui com SQLite, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para que faça esse tratamento, para que ele pegue time zone de São Paulo, tá? Então, na verdade, são 8h12 da manhã agora e ele está com essas horas à frente, ok? Tem esse pequeno probleminha, questão de hora, mas a gente resolve isso aqui dentro do código, trabalhando com time zone, dentro lá do PHP, ok? Bom, então nós já criamos e já lemos aqui a base de dados, tá? Até para a gente saber quando for utilizar lá no Excel e lá no Power BI, para a gente ter ideia realmente se os campos estão vindo certo, a quantidade de campos, tá? Então, por isso, eu mostrei aqui como a gente vai ler e também duas formas rápidas de poder cadastrar. Ok? Então, vou voltar aqui para minha área de trabalho. Minha área de trabalho. Essa nova base aqui eu vou deletar, que não vai precisar. E vamos abrir esse arquivo aqui, que tem 220 registros, ok? Perfeito, vamos ficar com ele aqui aberto, eu já posso fechar aqui também. E vamos abrir aqui o Power BI e o Excel, tá? Vou deixar aqui o Excel aberto aqui do lado. Vou pegar também aqui o Power BI e vou deixá-lo aberto aqui bem no cantinho, perfeito? Tá, o que que acontece aqui? A gente vai ter que fazer a gente vai ter que criar uma conexão ODBC, tá? Então, no caso, a gente pode apertar aqui a tecla do Windows, digitar ODBC, se aparecer 3264, você vai, se o seu sistema for 34, abra a 34.
a 64. Ficou uma mistura de 64 com 32, virou 34, tá? O que que nós temos aqui, ó? DNS de sistema, tá? Nós temos aqui o seguinte, é que na verdade eu já até criei, tá, pessoal, o ADBC para eu poder utilizar, mas vamos lá, nós temos aqui os drivers, tá? Isso que é importante, se não tiver a gente tem que instalar o driver, ok? Então, vou vir aqui, ó, DNS de usuário, DNS de sistema, vou adicionar um, tá? Lembrando que eu já tenho o driver instalado, senão a gente vai ter que instalar. Então, eu vou criar aqui, esse aqui, SQLite 3 ODBC Driver, vou concluir, vou dar um nome para ele, vou chamar, não, vou chamar aqui o seguinte, vou colocar o próprio nome do SQLite, ó, SQLite, perfeito, vou deixar assim, deixa eu ver, ficou ruim de ler, né? SQLite, tá? Aqui vou selecionar a base de dados, que está lá na área de trabalho, que é essa aqui, ó. Na verdade, o restante eu não preciso me preocupar muito em preencher, tá? Vou botar aqui normal, vou dar um OK. Então já tem aqui, ó. Perfeito? Já tem ele instalado aqui. Só que eu vou adicionar aqui também, tá? DNS de usuário. Vamos lá, ó. Esse DNS de usuário aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui. Nessa conexão aqui de DNS de usuário, eu prefiro colocar aqui, criar já um nome específico, tá? Antes de mais nada, vamos voltar aqui, ó. Então a gente tem aqui arquivo de conexão de banco de dados, né, do Azure, enfim, outras formas. Quando a gente vem a outras formas, a gente vai vir aqui em ODBC. Eu estou fazendo no Excel, mas a gente vai fazer isso aqui também lá no BI, tá? Então, assim, eu já criei até o SQLite lá, certo? Então, vou abrir aqui esse SQLite e ele vai ficar. Vamos ver se ele vai servir também, tá? Mas eu prefiro criar depois e eu acabo criando lá no usuário diferente para cada um que eu for tratar, ok? E aqui a gente vai colocar um nome. Eu vou colocar um nome, vou botar SQLite também, só para manter um padrão e saber qual é. Senha, no caso eu não tenho, não preciso colocar, só vou colocar o nome e vou lá conectar. Quando eu fiz isso em conectar, apareceram todas as tabelas aqui, perfeito? Ó. Então vou selecionar todas as tabelas que eu quiser trazer, tá? Normalmente, não preciso trazer essa, tá? Tem tabela aqui que eu não vou precisar trazer, tipo validade, né? Não é interessante. De repente, conta movimentações. Pode ser que seja interessante ou não, mas vou fazer o seguinte: eu vou trazer essas tabelas também. A gente clica aqui em transformar dados, ok? Até então, agora vai ser tudo normal, ok? Então, aqui, ó, abri o Power Query, que é o que abre lá no BI, ok? Para a gente fazer essa importação, esse tratamento de dados, esse ajuste aqui de colunas e etc. Então, nós temos lá clientes. Vamos só verificar aqui, ó, clientes 220. Por isso que eu falei da gente ter aqui também para leitura 220. Perfeito? Então, nós conseguimos já fazer essa. Vou fechar e carregar. Ele está fazendo aqui, né? Perfeito. Então, ó, nós temos aqui a tabela de clientes perfeitamente importada com seus 220 registros, ok?
Então aqui você pegou, salvou e começa a fazer os seus trabalhos, as suas análises, enfim, aqui no Excel. Vou fechar, não vou salvar, porque não é meu interesse salvar aqui, somente mostrar a vocês como gerar essa conexão, né? Como abrir, tá? A gente tem que criar, basicamente, é o registro ali, tá? A conexão do ODBC. A gente identifica qual é a base de dados e utiliza, tá? A gente pode vir aqui direto em banco de dados, outros serviços, ODBC, ó, ODBC, conectar. Aqui eu já vou procurar aquela que eu criei lá, né, do SQLite. Vou dar OK. E ele vai ter que abrir da mesma forma que abriu. Se eu clicar aqui em conectar sem eu colocar o nome de usuário, tá, ele vai pedir o nome de usuário. Então, eu só repito o nome da base de dados, nesse caso aqui, ó. E ele vai carregar. OK, mais uma vez. A gente seleciona aqui quais são as tabelas. Clique em transformar dados. Vou vir na tabela de clientes. OK. E mais uma vez aqui, ó, estamos no Power Query. OK, para quem já conhece o ambiente do Power Query. E carregou aqui, ó, os seus 220 registros. Então, é só isso, pessoal. Vocês têm que fazer e começar a trabalhar, criar suas análises, seus dashboards, ok? Então, como conectar a base de dados do SQLite, ok? É muito simples, muito fácil, só que inicialmente você não tem essa conexão direta para fazer, então você às vezes pode ficar um pouco perdido, né? Porque as conexões padrão são o SQL Server, né? Outras conexões, o próprio Access, tá? Mas para o SQLite a gente tem que dar esse pequeno passo para conseguir fazer o acesso, ok? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, dá um like e compartilha o vídeo. Um grande abraço.